Apoio. Hífen Corretora de Seguros. Protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Mas vamos lá. Grafete, o seguinte, primeiro eu queria que você explicasse qual foi a sua participação nessas negociações do Bahia com o City, né? Você foi membro da Valuation. Explica pra gente o que é Valuation e o que foi que você fez, qual foi a sua pitada de participação nesse processo. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto eu não fiz um trabalho sozinho, né? O trabalho foi via minha consultoria, os convocados. Nós somos uma consultoria que trabalha com gestão do esporte, mas basicamente do futebol. E quando a equipe do Bahia me procurou, né, para fazer esse trabalho, a ideia era que a gente ajudasse de alguma forma a avaliar o cenário do futebol brasileiro hoje e avaliar para onde vai o futebol brasileiro, né? Em que contexto o Bahia se inseria neste momento, sendo ou não uma SAF, virando ou não uma SAF, e com qual o ambiente de competição que ele encontraria, né? Dado todas essas movimentações que nós estamos vendo. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de avaliar a história do futebol nos últimos anos, necessidades de investimento para o clube ser competitivo, o tamanho desses investimentos, enfim, quanto dinheiro teria que ser aportado para isso e qual o valor do Esporte Clube Bahia. O valuation é isso, é definir um valor que se entende que esse ativo vale. Então, o nosso trabalho foi construir essa história, né? Olha, o futebol nos últimos 10 anos, para você ter uma certa competitividade, você precisa ter uma receita acima de X, abaixo disso você começa a entrar em risco de cair para a Série B, quanto de investimento precisa ser feito para atingir esse nível de competitividade, qual o valor do clube, é maior, menor que as dívidas, um pouco de contexto, o que precisa ser feito para o clube evoluir, quais são as condições que o clube precisa ter negociais com um eventual comprador para que o clube possa manter ali as suas condições de segurança, né, de preservação de símbolo, de marca, de história, o que ele tem que fazer para garantir investimentos mínimos, enfim. A gente ajudou a dar uma visão geral no início do processo para que, com este documento, o clube fosse buscar os seus parceiros. E aí, naquele momento, inclusive, nós até recomendamos que, para um clube do perfil do Bahia, seria muito importante ter um investidor que a gente chama de estratégico, né? Um investidor que tem presença no futebol, que conhece a indústria, que tem outros clubes, que tem algo a aportar, tem uma inteligência e uma tecnologia a aportar. Então, nosso trabalho teve todo esse contexto lá no início das conversas. E o valor está bem pago, Grafete? Esse valor de 800 milhões mais 200 milhões variáveis em investimento em estrutura e base? É próximo daquilo que você sugeriu? Ou é exatamente aquilo que você sugeriu? Acho que na negociação o Bahia conseguiu um valor acima do que vale. E aí eu acho... Acima. Acho que, assim, no contexto, diferente de outros casos que nós vimos recentemente, que os clubes foram comprados, entre aspas, pela dívida, o Bahia valia mais que a dívida. Então, acho que o primeiro ponto dado que era um clube relativamente mais estruturado do que a média do futebol brasileiro, o Bahia já valia mais do que só a dívida. E na negociação, e aí é importante a gente entender algumas coisas, né? É uma associação, então não adianta você comprar o clube. A associação recebe o dinheiro, não tem o que fazer com ele. Então, essas transformações que estão acontecendo e pela qual o Bahia passa, elas necessariamente demandam que o valor de venda seja uma aplicação de recursos na nova estrutura. Então, a grande construção que tinha que ser feita, e foi bem feita, foi justamente qual o valor que nós vamos obter como mínimo garantido, o que vai ser feito com esse valor e como isso transforma a competitividade do clube. Então, a gente vai falar que o Bahia valia perto de 500 milhões de reais para uma dívida de 270, 280, que foi o número que demos agora. Então, assim, valia mais de 200 milhões ali livres. Só que conseguiu um valor de investimento e tudo mais de quase R$1 bilhão. Então, acho que aqui a gente tem uma negociação que foi muito bem estruturada e o clube conseguiu um preço, né, muito acima até do que vale. Nesse momento é um pouco exagerado falar isso, o quanto vale, porque, de novo, a gente está no ambiente ainda de uma associação, mas aquilo que a gente entendia que de valor da atividade, o Bahia conseguiu uma negociação muito, muito positiva.
O seu parecer, junto com seus parceiros, vocês chegaram em que valor? Por 540 milhões de reais. Então o Bahia conseguiu quase o dobro. O dobro. É. Beleza, Ivanzinho, entra no papo.